como a Eliane escreveu, você encontra a paz. Agora, se é tão simples assim, por que as pessoas não fazem? Você consegue? Você consegue ter a expectativa de que as coisas sejam como elas são? A mente de alguém pode argumentar: ah, mas se eu esperar que as coisas sejam como elas são, eu vou me acomodar, eu não vou ter controle sobre as coisas, depois eu posso me arrepender. Não é isso? O medo. O medo é a raiz da necessidade de controle. Eu nem sei se posso chamar de necessidade de controle, mas vou chamar assim. Então, o medo, ele está na raiz da necessidade de controlar as coisas. Porque você cria uma expectativa para daqui a uma semana, para daqui a um mês. E aí você tem que controlar você, controlar suas emoções, controlar as pessoas, agir do jeito certo, agir como os outros acham que você deve agir, para então você conseguir alcançar aquilo que você busca. Eu vou conectar isso com as feridas emocionais. Tem duas feridas, em especial, que se encaixam nessa questão do controle. Cada uma da sua maneira. Uma, objetivamente, é a ferida da traição. Quem lida com a ferida da traição, essa traição não precisa ter sido na relação de casal. Essa traição pode ser uma quebra de confiança. Essa quebra de confiança pode ser na relação com os pais, com irmãos, com amigos, com pessoas que você confiou, sociedade, pode ser quebra de confiança em qualquer relação. Principalmente nos primeiros 7 anos de vida, que aí, no caso, seria a quebra de confiança na relação com os pais. Então, quem vivenciou na infância a ferida da traição, para se adaptar a essa ferida, para fugir dela, se torna controlador. O controlador é uma máscara que a gente usa para fugir da dor emocional, para fugir da vulnerabilidade. Para não ser traído de novo, a gente controla o que a gente sente, tenta controlar o que a gente sente, tenta controlar o que a gente faz e fala, até o que a gente pensa a gente tenta controlar. E também as pessoas à volta. Esse controlador é um mestre em criar expectativa e tentar impor essa expectativa nos outros. A expectativa é uma forma de tentar controlar que as coisas sejam do seu jeito, mas quem disse que o seu jeito é o melhor? É curioso que eu vou mostrar o que está por trás do controle. Eu vou, como se eu estivesse mostrando ou explicando umas camadas por trás do controle. Então, começa com uma ferida emocional. Começa com uma decepção, uma frustração, uma quebra de confiança lá nos primeiros 6 anos de vida, 7 anos de vida. Em geral, nos 4, 5, 6 anos. Isso está no livro As 5 Feridas Emocionais, da Lise Bourbeau. E se você for no canal do YouTube Constela SCP, você encontra uma aula sobre esse assunto, na série de aulas Anti-Tristeza. Então, lá na infância, a gente vivencia a traição, a quebra de confiança. E ao longo da vida, a gente tem essa ferida, inconscientemente a gente vai adaptando, porque a gente foge da dor. Fugir da dor é um instinto, tá? Só que fugir da dor de um machucado no corpo, não querer tocar, não querer cuidar do machucado, qual é o efeito? É o machucado levar muito mais tempo para cicatrizar, ou até infeccionar, piorar, certo? Então tem dor que a gente precisa entrar em contato. Faz sentido isso, o que eu estou dizendo? Eu estou fazendo uma analogia entre a dor emocional de uma traição, por exemplo, de uma quebra de confiança, com a dor física de um machucado, de um corte, de uma ferida. A Eliane escreveu sim, faz sentido. Ou seja, existe um instinto de fugir da dor. É um instinto de preservar a vida. A nossa mente foge da dor para proteger a gente. Só que existem dores que a gente precisa ter em contato para cuidar. É assim com a dor emocional. É assim com a dor física. Então, se existe uma ferida, por mais que doa
cuidar, limpar a ferida, fazer o curativo. Por mais que doa esse cuidado com a ferida, é necessário vivenciar essa dor. Vivenciando essa dor do cuidado da ferida física no corpo, é o que permite que essa ferida cicatrize num tempo menor, no tempo menor possível. Ignorar essa ferida porque dói faz a ferida, pode ser que ela cicatrize sozinha, pode ser que ela piore. Entende o que eu quero dizer? O mesmo vale para a tristeza. A tristeza é a emoção por trás da ferida da traição. Então, quem vivenciou a ferida da traição sente uma tristeza. A tristeza é a própria ferida associada a uma experiência. Então, quando a gente toca, aí vem o medo. A gente tem medo da ferida da traição, ou seja, medo de ser traído, medo de sentir o que você sente quando é traído. Então, toda a nossa vida é emocional. Tudo que a gente faz é em relação às emoções. Seja para buscar sensações, na verdade, tudo é sensação. É que as emoções trazem sensações. Mas eu vou falar só das emoções, talvez depois eu comente, ou durante comente sobre as sensações. Mas tudo é emoção, entendendo que a emoção está carregando a sensação. Eu estou trazendo as duas coisas juntas. Mas é possível falar de cada um por vez. Então, a gente busca sensações prazerosas, emoções com sensações prazerosas. E a gente foge de emoções com sensações desconfortáveis. O problema é que quando a gente foge de uma emoção, a gente não cuida dela. E aí, qual é o mecanismo do controle? Existe uma ferida que surgiu na infância, a gente não sabia lidar, porque provavelmente já era o contexto da família. Para aprender a lidar com as emoções, você precisa ter um modelo que lida com as emoções de forma positiva. Lidar de forma positiva com as emoções é o contrário da repressão. Reprimir emoções é causar problemas. Reprimir emoção é como se fosse não querer tocar na ferida. Vai ter consequências. Então, a maneira de lidar com as emoções é acolher, é lidar, é se relacionar, é ouvir, é reconhecer a dor por trás da emoção. Dor é uma sensação, ou seja, a raiz de tudo é sensação, mas eu não vou entrar nesse o foco dessa aula não é sobre a sensação, o foco dessa aula é entender que a necessidade de cuidar, quando ela é motivada no cuidar para receber cuidado, muitas vezes existe frustração por conta da expectativa. Então, o caminho seria cuidar porque você quer, independente da retribuição. Cuidar pelo seu prazer de cuidar. Cuidar porque a motivação é o transbordo. Você cuida de si, nesse autocuidado, você transborda e compartilha o transbordo com os outros. Essa motivação geralmente é o esperar aquilo que tem. Continuando a questão do controle. Então, por trás do controle tem a ferida da traição, que é a tristeza. Daí a gente tem medo da tristeza, que é o medo da traição, e por causa do medo a gente controla. Ficou claro isso? Então, o que a gente percebe hoje? Hoje você pode perceber o medo da traição. Hoje, o que está vivo. Você pode perceber que você tem medo da traição e por isso você tem que controlar tudo. Medo da traição pode ser medo de que as coisas deem errado se você não controlar. Medo da traição pode ser medo de que as coisas deem errado se você não controlar. A Eliane escreveu, eu cuidava pensando que seria cuidada quando precisasse. Então, é que pode acontecer esse cuidado, Eliane, como pode não acontecer. O que eu estou dizendo não é para não cuidar, mas o que eu estou dizendo é, ao cuidar, é importante a intenção no cuidar. Se você cuidar esperando retribuição, existe uma possibilidade, uma grande chance da frustração. Porque o outro pode retribuir de uma outra forma.
o outro pode não saber cuidar. Entende? Então, o que eu estou dizendo não é sobre não cuidar, mas o que eu estou dizendo é sobre a motivação ao cuidar. É dentro do contexto do incondicional. Se você pensar que o cuidar é amar, amor incondicional é sem condições. Se você cuidar esperando retribuição, você pode se frustrar. Se você cuidar porque você se cuida e transborda, daí você deixa as pessoas livres para retribuir como elas podem retribuir e como elas sentem que têm que retribuir. Às vezes, a nossa expectativa até afasta as pessoas ou até dificulta que elas façam aquilo que elas têm vontade. E, de novo, isso que eu estou falando é sutil. Aí a Helena hoje já entendi que não. Opa, mas primeiro eu cuido de mim agora, respeitando meus limites. Isso mesmo. Isso mesmo. Então, controle, ser controlador. É normal que a gente seja controlador. É normal. A questão é o quanto esse ser controlador está causando sofrimento e ansiedade para você. Quando você não consegue controlar, quando você não consegue que as coisas sejam do seu jeito, existe sofrimento? Se existe sofrimento quando as coisas não são do seu jeito, isso já indica que esse sofrimento já está aí. Não é porque as coisas saíram do controle que você sente sofrimento. É que o sofrimento já está aí e o controlar é para não entrar em contato com o sofrimento. Qual que é o convite, então? Cuidar do sofrimento. Não espere as coisas saírem do controle para lidar com o sofrimento. Preventivamente já olha para as emoções. Ou seja, a melhor maneira de controlar as emoções não é reprimindo elas. A melhor maneira de, entre aspas, controlar as emoções é aceitar elas. É que aceitar não é controlar. Aceitar é o oposto de controlar. Se você aceita e aprende a dialogar com as emoções e a cuidar delas, se você desenvolveu essa percepção e exercita essa percepção, você percebe que não precisa controlar. Eu vou repetir. Controlar é querer que as coisas sejam do seu jeito, de um jeito pré-estabelecido. E a vida pode não ser desse jeito. A vida pode se mostrar ao contrário. As frustrações forçam a gente a ver as coisas como elas são. A gente só se frustra porque cria expectativas. E expectativas de que as coisas sejam do nosso jeito. Então, a frustração é um presente. Quando a gente se frustra, é uma oportunidade para rever a forma como você está levando a vida. Se as coisas não estão saindo do seu jeito, é porque você está querendo impor o seu jeito. Experimenta aceitar e lidar com aquilo que surge de momento a momento. Daí as coisas ficam mais fáceis. A questão é, será que é possível? Será que você permitiria que as coisas fiquem mais fáceis?